News começa agora mais uma edição do programa Fato e Opinião. E nós trouxemos aqui hoje, junto com o Henrique Brinco, o Kim Kataguiri, que foi o 4º deputado federal mais bem votado por São Paulo. Tudo bem, Kim? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Parabéns, Kim, seja bem-vindo. Obrigado. Kim tem 22 anos, né? Como eu disse, ele foi eleito o 4º deputado federal mais bem votado por São Paulo, com mais de 460 mil votos, né? Ele é conhecido aí como cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, que liderou as manifestações, principalmente a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Bom, Kim, vamos começar então. Pois, minha primeira pergunta é, o movimento apoiou, né, o impeachment da ex-presidente Dilma, e com o impeachment a gente colocou no governo Michel Temer. Quero saber de você, com essa situação atual do nosso país, você ainda concorda que essa foi a melhor opção para o país? Com certeza. Acho que na época do governo Dilma a gente tinha uma inflação de mais de 10%, puxada principalmente pelo preço do alimento. Se não me engano, o IPCA no alimento era de 18%, que prejudica principalmente os mais pobres. O desemprego não parava de crescer. Ao mesmo tempo, a taxa de juros muito elevada, que hoje já caiu praticamente pela metade, não permitia novos investimentos, principalmente para o futuro, que já gera empregos imediatamente, já gera renda imediatamente. E o Brasil basicamente caminhava para um regime ditatorial, né? Dilma já havia tentado, no seu primeiro mandato, criar aqueles conselhos populares que basicamente usurpavam a competência do Congresso Nacional, dos representantes eleitos da população, em troca de movimentos sociais que simplesmente representavam o Partido dos Trabalhadores e ninguém mais. Além disso, também tinha uma tentativa de regulamentação da imprensa, e a gente vê também pelas próprias conclusões do próprio Congresso Nacional do PT em 2016, que eles admitem 2 erros. A autocrítica do PT admite 2 erros. Um é não ter censurado a imprensa e o segundo é não ter aparelhado o exército. Ou seja, quando você vê um partido político que não admite que roubou, não admite que a economia foi péssima, não admite que aumentou a miséria, não admite que aumentou a desigualdade social, mas vê como erro simplesmente não ter conseguido implementar um projeto totalitário de poder, eu não me arrependo nem uma linha de ter feito o impeachment, faria de novo quantas vezes fosse necessário. Agora, a gente teve poucos avanços, vamos dizer assim, no governo de Michel Temer. Você acha que foi por incompetência mesmo? Foi falta de tempo? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que o objetivo principal era fazer as coisas pararem de piorar. E nesse sentido, eu acho que o governo Temer até que foi bem sucedido, colocou pelo menos, né, ele não cumpriu a promessa de fazer um Ministério de Excelência, de colocar nomes técnicos em todos os ministérios, colocou apenas no da Educação, com Mendonça Filho, e na Fazenda, com Henrique Meirelles. E dentro desses 2 setores, até que o desempenho foi razoável, teve a aprovação do PEC do Teto, que não se falava em você gastar menos do que você arrecada no Brasil, como já acontece em todo o país desenvolvido, em regra, enquanto ele estava se desenvolvendo, ele só gera dívida depois, que já tem uma moeda forte, já tem credibilidade no sistema de crédito mundial. E também a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, que basicamente obrigava todo trabalhador a trabalhar um dia por ano para um sindicato que muitas vezes não representava. Hoje o trabalhador só financia o sindicato caso o sindicato represente de fato o trabalhador, caso voluntariamente ele escolha fazer essa doação. Por outro lado, você vê a imagem péssima, e mesmo para a política brasileira, que o governo Michel Temer trouxe para o país por causa dos escândalos de corrupção. A gente vê, aliás, até, se não me engano, essa semana ainda, o coronel ligado a Michel Temer foi preso ou teve pedido de prisão por parte da Polícia Federal, e a gente sabe que a denúncia da Procuradoria-Geral da República, apesar de ter sido, na minha opinião, juridicamente mal feita pelo Janot, em termos de provas, em termos de evidência, tinha muito mais robusteza, tinha muito mais força para ser mais bem elaborada pela Procuradoria-Geral da República e ser levada em frente pela Câmara dos Deputados. Daí, o MBL teve que tomar uma decisão estratégica. Por quê? Se a denúncia, diferente do caso da Dilma, não foi um pedido de impeachment. No caso da Dilma, excepcionalmente, quem é o juiz é o Congresso Nacional, que assume essa competência do Judiciário para julgar o presidente da República em caso de crime de responsabilidade. No caso de crime comum, como foi apresentado pelo Rodrigo Janot, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara apenas permite ou não permite que o Supremo faça esse julgamento. Na minha avaliação, naquele momento, o presidente Michel Temer teria a maior parte dos ministros do Supremo para ser absolvido, então a gente tomou a posição de não pressionar a Câmara a levar a denúncia em frente, e isso não significa ele ser absolvido. Mais uma vez reforçando, diferente do processo de impeachment, o Congresso não é juiz, ele simplesmente decide se ele vai ser julgado no curso do mandato ou ao final do mandato. Acredito que agora, ao final do mandato, perdendo o foro privilegiado, as chances de Michel Temer parar na cadeia são muito maiores do que se a gente tivesse derrubado ele à época na Câmara dos Deputados e ele tivesse sido julgado pelo Supremo. Entendi. Você foi um dos mais votados lá para São Paulo, deputado federal, né? E você já lançou uma candidatura independente à presidência da Câmara. A eleição na Câmara, né, a gente sabe, ao longo da história, que
não é fácil, né? Você precisa fazer acordos, né? Ou, pelo menos os candidatos Os anteriores, né, últimos, precisavam né? fazer acordos, né? Acender a vela para Deus e para o diabo, né? Dialogar com todos os partidos e tudo mais. E você precisaria também de votos da esquerda, né? Como é que vai ser isso? Você realmente pretende ser eleito ou foi uma candidatura só para marcar posição? Não, eu pretendo ser eleito. Não, na verdade, na contagem de votos geral, eu não preciso de votos da esquerda para me eleger. O presidente da Câmara, ele precisa de maioria absoluta para se eleger, ou seja, 50% mais um dos 513. Mas ainda que necessitasse de maioria qualificada de 3/5, que é a maior que existe, que é a para aprovação de PEC, ainda assim seria possível obter os votos sem ainda chegar na bancada da esquerda, que eu considero PT, PSOL, PCdoB, PSB, esses partidos que mais ou menos unidos aí formam uma bancada de 140 a 160 deputados, levando em consideração deputados de esquerda, do próprio DEM, do PR, de partidos do Centrão, que não estão alocados exatamente em partidos de esquerda. Então, na verdade, de fato, para ser eleito presidente da Câmara, não preciso de voto de nenhum deputado de esquerda. Tenho conversado com todos os parlamentares que aceitam conversar comigo, que é a maior parte deles, acredito só os mais extremistas de esquerda que não aceitam. A minha ideia é trazer, justamente modificando essa lógica que você colocou de que o presidente da Câmara sempre precisou fazer acordo, fazer balcão de negócio, etc. O presidente da República também sempre teve que fazer e essa lógica mudou. Hoje o candidato favorito teve praticamente a menor coligação, não teve tempo de televisão, não teve fundo partidário e o candidato que era o favorito em termos de política tradicional, que era o Geraldo Alckmin, teve uma derrota acachapante. Aliás, ele conseguiu, deveria até entrar no livro dos recordes, porque ele conseguiu gastar mais de 60 milhões de reais de dinheiro público, utilizar horas e horas de tempo de televisão para piorar a própria imagem, né? Basicamente ele chegou nos marqueteiros dele e disse: olha, como é que eu faço para entrar nessa eleição e sair pior do que eu entrei? Toma aí 60 milhões de reais para eu nunca mais me eleger para nada. Basicamente foi isso que ele fez, foi muito bem sucedido nesse objetivo de fracassar. Então, a lógica para a própria Câmara dos Deputados também mudou. Hoje a presidência da Câmara está muito mais ligada à opinião pública do que antes. Hoje o voto de opinião é muito mais forte do que antes, justamente por isso eu venho propondo um debate entre todos os candidatos à presidência da Câmara para mostrar quais são os projetos de cada um, para que os parlamentares conheçam, para que a população conheça e para saber quem de fato tem o conhecimento técnico para saber qual que é o processo legislativo, que o presidente da Câmara, mais do que ter projetos, ele precisa conhecer do projeto legislativo, precisa saber o que é uma emenda aglutinativa, uma emenda aditiva, uma emenda substitutiva, precisa saber o que é um texto original, o que é um encaminhamento, qual a ordem dos líderes partidários, o que significa a indicação do líder partidário, quais são as comissões da casa, o que é uma presidência de comissão, o que é uma relatoria de comissão, e acho que isso precisa ser exposto em debate para os parlamentares e para a população, ao mesmo tempo que a gente cria uma transparência muito maior, porque sempre foi uma caixa escura ali, que ninguém sabia como é que as negociações eram feitas, ninguém conhecia o presidente da Câmara, ninguém conhecia as propostas do presidente da Câmara, e agora eu acho que trazendo mais a população, trazendo mais transparência para esse debate, eu acredito sim que tem chance de vencer a presidência da casa. Agora, nós tivemos uma eleição bem diferenciada, né? Ainda estamos no segundo turno, e temos também um Congresso muito pulverizado, né? Temos pessoas eleitas com ideias mais conservadoras. Você acha que isso pode favorecer a sua candidatura à presidência, né? De como se tem um Congresso mais pulverizado, de você conseguir transitar nesses caminhos aí? Na verdade, o Congresso está mais pulverizado em termos partidários, mas os partidos políticos perderam muito do poder sobre o mandato dos parlamentares, porque a jurisprudência hoje, se não me engano, foi criada no ano passado ou retrasado do Tribunal Superior Eleitoral, é de que o mandato é do candidato que venceu o mandato e não do partido. Antigamente, só o candidato de eleições majoritárias tinha o seu mandato independentemente do partido. Então, senadores da República, prefeitos, governadores e presidentes. Se ele saísse do partido ou fosse expulso do partido por votar contra, ele continuaria com o mandato. Antigamente, se um vereador, deputado estadual, deputado federal fosse cassado por infidelidade partidária, ele perderia o mandato e não poderia continuar sendo exercendo parlamentar e entrar o suplente. Aí a gente teve um caso até engraçado de citar, que a jurisprudência foi criada pelo caso do Cabo Daciolo, né, que criou uma proposta de emenda à Constituição em que ele substituía o preâmbulo da Constituição de todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. Isso vai contra o Estatuto do PSOL, que não aceita emendas religiosas e etc. Ele foi expulso do PSOL, entrou na Justiça para manter o seu mandato e conseguiu manter o seu mandato mesmo estando sem partido político, e ficou ali um hiato sem nenhum partido para depois se filiar ao Patriota. Então, hoje, eu acho que pelo contrário, não acho que as coisas estão mais dispersas, mas acho que estão mais aglutinadas, porque em termos de mentalidade, as bancadas suprapartidárias aumentaram. Você tem mais hoje, você pode falar hoje, coisa que você não falava em nenhum momento da história da Nova República, em bancada liberal, em bancada conservadora, que passa por todos os partidos políticos, independentemente de quem seja o cacique partidário. Os caciques perderam muita força, não só por causa da eleição, mas por causa desse último julgado do TSE. Então acredito que isso facilite, porque, como eu disse no começo, o voto de opinião ganhou bastante força e as bancadas suprapartidárias também ganharam mais robustez.
você lançou uma candidatura independente e o DEM é presidido pelo prefeito ACM Neto, prefeito daqui de Salvador. Você conversou com a ACM Neto? Tem algum tipo de relação ou você se rebelou realmente? Olha, nenhum nem outro. Nem me rebelei e nem conversei com a Semineto e nem com o Rodrigo Maia, que, aliás, provavelmente vai ser meu concorrente, um dos principais concorrentes à presidência da casa. A condição para eu entrar no partido, e isso sempre deixei bastante claro para todos os integrantes, para o próprio ACM, para o Mendonça, que à época era ministro da Educação, era eu poder me posicionar da maneira que eu quisesse, poder apoiar o candidato que eu quisesse, poder dentro do partido ter as prerrogativas de fazer o que eu quisesse enquanto deputado federal. Isso já estava acertado desde o início, o partido já sabia, não que eu não tinha, evidentemente que eu não tinha um projeto de ser presidente da Câmara, mesmo porque eu não sabia que ia ter uma votação expressiva, que o Congresso Nacional ia mudar nessa magnitude, mas eles já sabiam que eu seguiria a plataforma do MBL e os planos do MBL, independentemente das diretrizes do DEM, que eu acredito que ainda vou ter muito atrito, principalmente com o Rodrigo Maia, que já articula o Centrão para tentar uma reeleição. Eu acredito que não vai conseguir, mas de qualquer maneira eu independo do partido para tomar essa decisão. Você chegou a flertar com o PSL antes de escolher o DEM? Não, porque o PSL, ele vivia antes das eleições um momento muito conturbado. Era um partido de aluguel, né? Antes do PSL. Ao mesmo tempo em que você tinha o filho do presidente, do então presidente do partido, Luciano Bivar, o Sérgio Bivar, tocando Livres, né? Que é um projeto ali meio que mistura liberalismo econômico com uma parte de esquerda no social. Você tinha a negociação do Jair Bolsonaro, então não se sabia para onde ia. E mesmo se eu soubesse no início, isso eu sempre sou bastante claro, quem votou em mim, quem me acompanha sabe disso. Mesmo se eu já soubesse no início que seria o partido do Jair Bolsonaro, que seria essa bancada conservadora, ainda assim eu não entraria no partido, porque no momento eu ainda, eu defendo hoje Jair Bolsonaro no segundo turno como voto útil. Eu acho que hoje, comparando o programa de governo do PT e comparando do Bolsonaro com certeza é muito mais razoável, mas eu não acredito completamente no programa e na visão de mundo do Jair Bolsonaro, então, portanto, não faria sentido eu já no primeiro turno me alinhar a ele. Só me alinhei uma semana antes do primeiro turno, porque já ficou claro pelas pesquisas que a escolha era ou Jair Bolsonaro ou Haddad. Qualquer voto diferente disso seria jogado no lixo. Em que pontos você discorda de Jair Bolsonaro? Olha, primeiro, em pontos em relação à privatização de estatais, né? Ele defende que você não privatize as principais, que é a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. Ele também tem certas reservas com um projeto meu que é o ciclo completo de polícia, que é basicamente todas as polícias concentrarem o poder de investigação, repressão, prevenção ao crime. Ele, por ter apoio de delegados que não têm interesse nesse projeto, porque caso seja aprovado, os delegados perdem a função, não apoia esse projeto, muitas vezes meio até que fica em cima do muro para também não perder o apoio dos agentes, né, que é meio um conflito ali entre os delegados e os agentes por causa dessa pauta. Outro ponto também é a visão que ele tem protecionista em relação a exportações e importações. Eu não acho que necessariamente a balança comercial precisa ser todos os anos positiva para que o país seja próspero. Eu acho que pode ter crescimento do PIB com uma balança comercial negativa, que simplesmente significa que o brasileiro tem mais poder de compra e tem comprado mais produtos do exterior, o que eu não vejo problema nenhum. Acho que deveria, inclusive, os impostos serem baixados drasticamente, porque o protecionismo não funcionou em nenhum lugar no mundo, muito menos no Brasil. A gente já tentou, e eu lembro, e acho que é o exemplo mais patente, protecionismo na área de informática. Você não poderia importar computadores, você só tinha a Empresa Nacional de Desenvolvimento, que existe até hoje, pouca gente sabe, Empresa Estatal de Desenvolvimento de Computadores, criada na época do regime militar, que é a Cobra, e ninguém hoje tem um Cobra em casa. Então, basicamente, a gente fracassou miseravelmente no protecionismo, mas infelizmente, mesmo nomeando Paulo Guedes como um futuro ministeriável para a Fazenda, o Jair Bolsonaro ainda mantém essa certa mentalidade estatística de que, se for bem administrado, a empresa estatal pode dar certo. Eu acho que não. Eu acho que, mesmo sendo bem administrado em uma gestão, na outra nada garante que a gestão vai continuar. Justamente, você tem esse perfil mais contestador e você está pontuando que você discorda, né, com o possível aí, digamos, a partir das pesquisas, que seja o presidente da República. Como é que você vai se portar dentro do Congresso? Você vai ser mais oposição? Você vai ser mais aliado? Como é que você está pensando? Não, é uma postura de acordo com a plataforma do MBL. Eu acredito que pelo programa de governo do Jair Bolsonaro, que eu li e prestei atenção principalmente na parte de segurança pública na área econômica, acho que na maior parte a gente tem convergências. Sempre vai ter divergências, e nas divergências eu vou votar contra. Acho que essa lógica de governo e oposição só faz sentido se você pensar em cargo. Porque aí, se você tem cargo no governo, você vota tudo sim, se você não tem cargo, você vota tudo não. Não faz sentido isso para um voto de opinião, para um deputado ideológico, como é o meu caso. Eu voto de acordo com as minhas convicções, é isso que o meu eleitorado quer, é isso que o meu eleitorado exige e é isso que eu me predispus a fazer. Você realmente acha que o Congresso está disposto a votar por ideologia? Porque o Congresso, ao longo dos anos, sempre foi um, né, aliás, o Cid Gomes, né, que protagonizou um vídeo essa semana, né, chamou o Congresso de
um centro de achacadores e tudo mais. Você acha que realmente o Congresso mudou, realmente? Eu acho que parte do Congresso, sim, está disposto a votar ideologicamente. Outra parte do Congresso está assustada porque tem a percepção de que sobreviveu às eleições, não sabe como vai se reeleger em 2022 e vai ter medo de fazer frente a um governo popular pelo menos nos primeiros 6 meses de mandato. E é histórico já no Brasil. Desde o Collor, que conseguiu confiscar a poupança de todo mundo, e só um ano depois que foi sofrer impeachment, no primeiro ano de governo, em regra, o presidente da República do Brasil tem poderes praticamente imperiais. Tudo que ele propõe para a Câmara dos Deputados é aprovado. Todos têm medo desse primeiro momento popular do presidente da República. E eu acho que esse medo cresce ainda mais na metade, nos 49% da Câmara que se reelegeram, porque eles não entendem qual é a lógica política para eles serem tão bem votados contra os novos ingressantes, e eles têm medo de perder o mandato em 2022. Então, acho que até eles se acostumarem a essa nova realidade, entenderem de fato o que está acontecendo, que mesmo eu, quem está mais acostumado com redes sociais, ainda não sabe muito bem exatamente qual que é a lógica, qual que vai ser a dinâmica do Congresso, eles tendem a votar favoravelmente. O MBL, você é o fundador do MBL, você é o principal rosto do MBL. E o MBL nasceu, né, com essa característica, essa veia mais contestadora da política, né, de quem estava no poder naquela época. Hoje você é um político, não uma liderança política. Eu queria saber se não há um conflito de interesses aí, se você pretende continuar na liderança do MBL. Pretendo continuar na liderança do MBL, acho que não há conflito de interesses, mesmo porque se houver conflito de interesses entre o que o MBL defende, que é o interesse público, e entre o que eu defendo, significa que eu me tornei um político mesquinho que estou preocupado com a minha própria eleição e não com os ideais que eu defendi desde o início da fundação do MBL. Tanto que uma das minhas pautas joga completamente contra mim, completamente as minhas futuras possíveis próximas eleições, que é o voto distrital. Eu fui votado em absolutamente todas as cidades do estado de São Paulo. Eu defendo que o estado de São Paulo seja dividido em distritos e que esses distritos escolham seus representantes. Eu, sendo votado por opinião, não existe cidade de liberal, não existe bairro de liberal, não existe... Cada bairro tem as demandas locais e regionais que não tem absolutamente nada a ver com ideologia. Isso, para mim, é extremamente prejudicial. Agora, o meu intuito dentro da política é justamente mudar pelo interesse público. Então, ainda que depois de uma eventual reforma dessa que eu proponha, e se Deus quiser, vou aprovar, mesmo que depois disso eu nunca mais consiga me reeleger porque o sistema político mudou, valeu a pena porque é efetivamente isso que eu me dispus a fazer. E o MBL tem a intenção de virar um partido político? Eu acho que só faz sentido o MBL se tornar um partido político se houver uma reforma eleitoral e se houver uma reforma política com 2 pontos, né? Acho que um ponto é você acabar com o fundo eleitoral e o fundo partidário, que se demonstrou não só um roubo, um assalto ao bolso do pagador de impostos, porque você é obrigado a financiar a ideologia alheia, né? Não interessa se você vota no Haddad ou no Bolsonaro, se financia a campanha dos dois. É um negócio completamente irracional. E outro ponto é de que se mostrou absolutamente inútil na campanha do Alckmin, né? Teve o maior fundo partidário, basicamente rasgou 60 bilhões de reais de dinheiro público, jogou no lixo e saiu pior do que entrou. Muito provavelmente não venceria nem para vereador da cidade de São Paulo se concorresse em 2020. Então, esse é o primeiro ponto, que é um ponto mais material de campanha em si, e outro ponto que é o que eu prego, que é o voto distrital puro ou voto distrital misto, se for o que for necessário fazer para que seja aprovado na Câmara. Eu, digamos, dou o braço a torcer para que seja aprovado, pelo menos temporariamente, só o misto, para que efetivamente a gente quebre essa lógica de eleição em que basicamente hoje um deputado federal ele não tem concorrentes diretos, porque todo mundo ali pode entrar no mesmo bolo e você não tem um adversário para contrapor as suas ideias, para mostrar o que você acredita, o que não acredita, o que já fez, o que não fez. No voto distrital, ou você se elege, ou outro cara se elege. Você tem que efetivamente mostrar por que você é melhor, por que suas ideias são melhores, por que você representaria melhor o seu distrito, e isso, para mim, daria muito mais transparência para o debate, elevaria ainda mais, na minha opinião, o voto de opinião, e daí faria sentido o MBL se tornar partido político. Até lá, eu acho que não faz sentido. Kim, a notícia aí desses últimos dias foi intitulado pela Folha de São Paulo e foi de uma reportagem da Folha, o Caixa 2 Digital de Bolsonaro. Quero saber se você concorda com isso, né? Como é que você pensou e o que isso atinge diretamente o presidenciável. Eu acho que pela falta de credibilidade que a imprensa tradicional tem hoje e pela falta de substância que a matéria apresentou, quem leu a matéria vê que não tem absolutamente nenhum documento, nem documento forjado que poderia ser falso, ou um papel, ou um bilhete, ou qualquer coisa que seja. Não existe nenhuma prova material que não seja circunstancial daquele caso e
ainda que tenha prova circunstancial, não seria suficiente para provar de que a campanha do Jair Bolsonaro efetivamente está envolvida com o envio de mensagem no WhatsApp. E você não pode ser punido, graças a Deus, né, um avanço do nosso direito penal é que a pena não transcende o indivíduo que cometeu o delito. Ou seja, antigamente você poderia pegar regimes e sociedades em que se você matou a filha de alguém, a pena para você é ter a sua filha morta, sendo que a sua filha não tem culpa de nada, não fez nada, mas para você sentir a mesma dor que você ocasionou na outra pessoa. Para acabar com essa barbárie, um dos avanços do direito penal foi que a pena fosse intransponível. Sendo a pena intransponível, não sendo a campanha do Bolsonaro que cometeu o crime, como é que você pode transferir a pena, que seria a cassação, ou mesmo um processo por abuso de poder econômico por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, se não foi ele que efetivamente cometeu o crime? Seria a institucionalização da barbárie, seria a gente na prática falando, olha, eu posso cometer um crime e punir outra pessoa pelo crime que eu cometi. Isso é absolutamente inaceitável no regime democrático, é uma matéria que, na minha opinião, foi mais feita para caçar clique, para fazer barulho. A Patrícia Campos Mello, apesar de vários jornalistas estar elogiando ela agora e protegendo ela agora, porque agora existem dois tipos de ataques que ela vem sofrendo, a jornalista responsável, a Patrícia Campos Mello, responsável pela matéria na Folha. Um é desmascarando, mostrando que efetivamente não tem substância a denúncia que ela fez, e outro é ataque puro e gratuito. Do ataque puro e gratuito eu discordo, não acho que você tem que ter xingamento gratuito contra uma jornalista, o que é que ela tenha feito. Da parte de desmascarar, eu concordo. Eu mesmo já fui vítima da Patrícia Campos Mello, que ela, numa das primeiras, lá no comecinho, na fundação do MBL, numa das primeiras entrevistas, ela colocou na Folha de São Paulo, e até hoje eu luto para que isso seja retirado, que eu teria afirmado que saí da faculdade porque sabia mais do que o professor. Agora, eu me recordo, e isso mesmo tá capturado nas câmeras do MBL, que ela gravou a entrevista. E desde então eu venho exigindo que ela disponibilize o áudio completo para demonstrar que efetivamente eu falei aquilo. Como não falei, ela sabe muito bem que não pode divulgar o áudio, porque aí ela perde credibilidade enquanto jornalista. Então, ela já é uma jornalista que tem um histórico de mentir, que tem um histórico de utilizar o jornalismo enquanto militância política, que abertamente é uma petista histórica. Eu fui colunista da Folha, já tive lá, sei qual que é a fama dela dentro da redação, mesmo entre os colegas que são de esquerda, mas que não utilizam o jornal para fazer militância política. Então, eu acredito que o Bolsonaro tem sido alvo disso em dois pontos. Primeiro, do interesse da Folha de ter clique, e segundo, do interesse de militância política do jornalista. Mas justamente você está fazendo críticas ao jornal, né? E, lógico, mais diretamente ao jornalista. Mas você teve a coluna lá, e por que você então aceitou esse convite? Porque eu tive 1000% a liberdade de publicar o que eu quiser sem ser editado por ninguém. A partir do momento, e aliás foi a primeira pergunta que eu fiz para o Vinícius Mota, que é o editor de redação que me convidou, que ligou para me convidar. A primeira pergunta que eu fiz seria se eu poderia criticar a Folha dentro da própria Folha. Ele me deu liberdade, fiz isso, né? Quem leu meus artigos, quem acompanhou meus artigos sabe disso, quem leu meu livro sabe disso também. Então, a partir do momento que eu tenho 1000% de liberdade, eu não vejo problema nenhum. Agora, há um discurso muito forte anti-imprensa, anti-mídia, eu acho que nas duas campanhas. O PT começou isso lá atrás, né, com o Lula, né, quando começaram as denúncias do Lula, e eu acho que isso ficou muito no imaginário do eleitorado, e hoje com o Bolsonaro parece que o Bolsonaro também é visto como o Lula da direita, né? Então, como é que você vê isso? Realmente preocupa você, esse discurso anti-mídia, ou você acha que a mídia realmente deveria... Eu tenho preocupação dos dois lados. Eu tenho preocupação tanto de um discurso radical contra a imprensa, como da atuação da própria imprensa, que muitas vezes provoca esse discurso radical. Por quê? Hoje, o papel da imprensa tradicional, do impresso, da televisão, enfim, daquilo que não é rede social, é basicamente dar uma chance, ou oferecer uma análise, ou trazer algum formador de opinião, algum analista, algum especialista para fazer uma análise dos fatos, ou para chancelar uma notícia como uma notícia verdadeira. Por quê? A notícia em si já chegou ao cliente final via rede social. O cara já sabe efetivamente o que aconteceu, ou pelo menos tem noção do que aconteceu. O que a imprensa tradicional tem a oferecer é a análise de um especialista, de um colunista, de um formador de opinião, ou uma chancela de que, não, realmente, você ouviu falar sobre isso, mas isso é verdade. Está saindo aqui o nosso trabalho, tendo uma redação, tendo estrutura para checar as fontes, isso aqui é uma informação verdadeira. O problema é que eles não vêm cumprindo essa segunda função. Muitas vezes, publicado na imprensa tradicional, nessa concorrência com as redes sociais e numa tentativa de entregar a informação mais rápido que as próprias redes sociais, muitas vezes você tem essas notícias entregues sem você checar a fonte, sem você verificar se efetivamente aquela notícia existe, aquele estudo existe. Para mim, um dos maiores exemplos disso foi até um vexatório do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux,
que iniciou uma investigação dentro da Justiça Eleitoral contra o MBL, porque ele leu uma notícia que o MBL seria, segundo um estudo da USP, um dos 10 maiores difusores, o maior difusor de fake news do Brasil. E aí a gente foi atrás desse estudo, a gente foi lá atrás de conversar com a USP e tal, e a USP publicou uma nota na Folha de São Paulo falando: esse estudo não existe. O ministro abriu uma investigação com base no estudo que não existe. Então, essa falta de cuidado, tanto de autoridades que ocupam altos cargos na República, como o presidente do TSE, como de redações de jornal, que muitas vezes hoje, infelizmente, estão mais preocupados com clique do que com conteúdo, não culpo de todo, porque também você precisa de clique para sobreviver, você precisa de anúncio de assinante para sobreviver, e para sobreviver você precisa ter audiência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o papel principal deveria ser uma chancela de credibilidade, e esse papel a imprensa tradicional não vem cumprindo, e por isso sofre tantas críticas. Como é que começou a sua militância na política, essa paixão, né, pela liderança política? Você é uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido, né? A gente meio que se perde aqui no seu raciocínio. Né? Como é que começou isso? Né? Fala um pouquinho da relação da sua família com... Na verdade, não. Na minha família sempre foi a família comum, que esquece quem votou para vereador, para deputado, às vezes até para presidente da República. Nunca era tema de discussão política em casa. Eu, com 14 anos de idade, eu fui morar sozinho porque eu prestei o vestibulinho lá para um colégio técnico de uma universidade pública lá no interior de São Paulo, que chama Cotil, porque eu queria ser programador. E aí eu prestei esse colégio técnico, passei. Quando eu estava terminando ali, me formando programador e terminando o ensino médio, o meu professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família. E falou que o Bolsa Família, a gente estava em 2013, na época ainda a gente tinha reflexos ali do crescimento das commodities, o Brasil é um país agroexportador, a China crescendo 10, 15% ao ano, e estava surgindo uma nova classe média, o pessoal estava conseguindo andar de avião, comprar carro, entrar na universidade, etc. Eu falei, e ele basicamente dizia que esse programa era responsável por esse crescimento e pelo surgimento de uma nova classe média. Eu falei, o programa é interessante, né? Gostei, vou atrás, vou estudar, vou ver como é que funciona para saber mais sobre o assunto. E eu li e vi que não era bem aquilo, que o programa tem o seu papel, mas ele não gera crescimento econômico, né? Ele é um programa de redistribuição de renda, não de criação de riqueza. Não tem como você jogar o mérito do crescimento econômico de um país em algo que simplesmente redistribui o dinheiro. É absolutamente irracional. Eu não tinha conseguido pensar nisso à época, mesmo porque eu não sabia absolutamente nada de economia, absolutamente nada de política e nem absolutamente nada de filosofia, que ajuda muito você a desenvolver a sua lógica. Então, eu não tinha percebido quando o meu professor falou, mas lendo, falei, realmente isso faz sentido. E fiz um vídeo para o meu professor e para os meus amigos, só que eu cometi o erro ou o acerto, a ver aí do futuro, da história do Brasil, de colocar esse vídeo no YouTube e o vídeo viralizou. E aí, as pessoas começaram a falar para eu falar sobre outros assuntos e tal, opinar. Na época, lá na cidade de São Paulo, o prefeito era Fernando Haddad, e ele tinha acabado de criar lá o que foi apelidado de Bolsa Crack, que era basicamente uma bolsa para usuários de crack, que tinha inflacionado o crack na Cracolândia de sextas-feiras, que era quando o pagamento era feito, etc. E eu falei, não sei falar sobre nada disso. Mas comecei a me interessar, a ler mais, para continuar fazendo esses vídeos, para continuar atendendo esse pessoal que gostou de mim no primeiro momento, e daí foi uma bola de neve. Num dia eu estava fazendo lição de casa de programação, no outro dia eu estava vencendo a eleição. Certo. Pode fazer. Quais serão seus primeiros projetos a partir de 2019, quando você entrar na Câmara? Primeiro, eu tenho 2 pontos centrais. Primeiro, economia, e eu acho que o pontapé inicial para a economia é a reforma previdenciária. Vai ter que fazer, mesmo se por alguma obra do acaso aconteça algum desastre e o Haddad vença as eleições, ele vai ter que fazer a reforma da Previdência, por mais que ele discurse contra. Da mesma maneira que o Lula discursava contra a reforma da Previdência, e a primeiríssima coisa que ele fez no primeiro mandato foi a reforma da Previdência, que justamente gerou a cisão ali da Heloísa Helena, que futuramente fundou o PSOL. Exatamente a mesma coisa o Haddad vai ter que fazer. Então, independentemente de quem vença o governo federal, a reforma da Previdência vai ter que ser feita porque é o maior gargalo de dinheiro público. Hoje, se você somar investimento em educação, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura, segurança pública interna e externa, se você somar tudo, mais a corrupção, mais o gasto com as empresas estatais, não dá para pagar o déficit da Previdência. Então, realmente, é o maior gargalo de dinheiro público que a gente tem e precisa ser resolvido. Na minha opinião, a reforma tem que ser mais profunda e tem que dar uma solução final, em que a gente não precise ficar ajustando os números da Previdência de acordo com a taxa de sobrevida ou com a taxa de natalidade, como acontece hoje. Para mim, a gente precisa quebrar essa pirâmide geracional, gerar um sistema baseado principalmente em capitalização, ou seja, o trabalhador, todos os meses, deposita seu dinheiro numa instituição financeira, essa instituição financeira investe o dinheiro do trabalhador e quando ele se aposenta, ele não recebe só aquilo que ele contribuiu, mas os dividendos que foram gerados pela contribuição dele ao longo da vida dele, que fizeram, por exemplo, com que a Previdência do Chile e a Previdência da Suécia se transformassem em exemplos de Previdência para o mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, que tem um sistema similar ao nosso e tem um prejuízo gigantesco também, como o nosso, felizmente, né, eles são, no caso deles, eles têm muito mais reservas, têm muito mais dinheiro para
queimar enquanto não faz uma reforma, a gente não tem e a gente precisa fazer imediatamente. Na minha opinião, essa reforma precisa ser baseada num pilar central de capitalização e de fim de privilégios. Para mim, a minha aposentadoria, que agora eu faço parte da elite do funcionalismo público, eu faço parte justamente desse grupo cujos privilégios eu mais combato, que é deputado federal, deputado estadual, juiz, promotor. Para mim, esses grupos têm que ter exatamente a mesma previdência do médico, do engenheiro, do professor e do pedreiro. Todo mundo tem que ter o mesmo sistema, porque senão, hoje o que acontece? O cara que recebe, e a maior parte da população hoje, infelizmente, recebe um salário mínimo, trabalhando a vida inteira e se aposenta com salário mínimo. Esse cara financia a aposentadoria do deputado federal que se aposenta com 20, 30 mil reais, do presidente da República, do juiz, do promotor, do auditor da Receita, do servidor público federal. De todos esses caras, é basicamente um sistema institucionalizado do governo falando, olha, vamos tirar dinheiro do mais pobre que ganha um salário mínimo para passar para o juiz. Isso é institucionalização da desigualdade social. Para combater esse sistema, eu defendo um sistema igual para todos, baseado em capitalização. Por outro lado, esse é o primeiro ponto de uma reforma econômica, que, na minha opinião, deveria gerar futuramente uma reforma também tributária, para simplificar os tributos, diminuir os tributos no consumo, também uma revisão do Pacto Federativo, para que mais dinheiro fique nas cidades e nos estados e o que sobrar só ficar em Brasília. E tem outro eixo de segurança pública que envolve você reformar completamente o nosso sistema na parte pré-processual, com o ciclo completo de polícia que eu já citei, uma reforma no inquérito policial, para que efetivamente quem cometeu o crime seja descoberto. Hoje, a chance de você matar alguém e parar na cadeia é de menos de 4%. Né? Então, basicamente, o que as estatísticas mostram, por exemplo, para você abrir uma pizzaria, a chance de você dar certo é de 20% em 5 anos, né? A chance que você quebre em 80% de chance que você quebre em 5 anos. Agora, a chance de você matar alguém e ser bem sucedido é de 96%. Ou seja, estatisticamente, o que o Estado brasileiro está dizendo é mate uma pessoa, não abra uma empresa. Então, para inverter essa lógica, rever o inquérito policial, fazer o ciclo completo de polícia, rever o Código de Processo Penal para que, mantendo as garantias e os direitos fundamentais, o processo seja mais rápido, evitando prescrição. E na lei de execução penal, ela seja cumprida com o que já prevê hoje, isso não é ideia minha, não é ideia de nenhum deputado, é o que já prevê a legislação, só precisa ser executado, que o preso trabalhe para se sustentar, para aprender uma profissão, para sustentar a própria família e para indenizar a vítima que hoje fica absolutamente abandonada. Nas redes sociais tá bombando, né? Todo mundo comentando aqui. Tem o pessoal do B17, tem o pessoal vai de 13 Kim, né? Se eu for de 13, eu vou preso. Você acha que foi o melhor cenário, o Bolsonaro versus Haddad? Não acho que foi o melhor. Só para mim, o melhor cenário seria Amoedo contra Álvaro Dias. 2 caras que mal pontuaram aí nas eleições, mas que para mim tinham as melhores equipes e os melhores programas econômicos. Não foi o melhor cenário. Política, como a gente sempre costuma dizer, é o que a gente pode, não é o que a gente quer, então é o cenário que a gente precisa lidar hoje. Você comentou aí na pergunta anterior sobre que hoje você vai estar fazendo parte da elite política do país. Eu li que você é contra os privilégios, né, dos deputados, inclusive quer diminuir a verba de gabinete. Você continua com esse pensamento? Continuo, claro. Se eu mudasse esse pensamento depois de eleito, aí é demonstração completa de hipocrisia, né? Não só sou contra, como se eu não conseguir acabar via projeto, eu mesmo abro mão dos meus simplesmente para mostrar que dá para fazer, dar o exemplo e para que a população constrange os outros deputados e mostre, como o vereador Fernando Holliday já faz em São Paulo. Ele abriu mão de carro oficial, de motorista de segurança, e nunca numa legislatura municipal tantos vereadores abriram mão dos seus privilégios também, porque os outros eleitores pensaram e compararam e falaram, pô, se o Holliday consegue, você também consegue andar sem carro oficial, sem motorista, sem segurança. Ok. Sim, parabéns. Seja bem-vindo a Salvador. Você tem uma série de agenda, eventos, né? Fala aí. Agora a gente está indo para Juazeiro. Lá em Juazeiro a gente vai participar de uma carreata. Também vamos conversar, passar por Petrolina também, se não me engano. Vamos conversar com eleitores, muitos eleitores do PT, para entender as razões pelas quais eles votam no PT, mostrar o nosso ponto de vista, mostrar que muitas vezes a informação chega de maneira equivocada para as pessoas, efetivamente mostrar com fatos, com notícias, com vídeos, o nosso posicionamento e por que a gente acredita que o nosso posicionamento é o correto. Dia 21, na manifestação, geralmente toda manifestação que a MBL faz, eu tô lá na Avenida Paulista, né, que foi ali o palco das maiores manifestações da história do país, mas eu acho importante dessa vez eu estar aqui em Salvador, eu estar aqui na Bahia, justamente para mostrar que o nosso esforço em querer levar para todo o país a mensagem do liberalismo econômico, das liberdades individuais, do que a gente acredita e do perigo que a gente tem dentro do programa de governo do Haddad, que para quem lê entende é aterrorizante, da gente cair efetivamente num regime autoritário. Então, domingo, Farol da Barra, né? Domingo, Farol da Barra. Boa pergunta. Que horas? 9 horas. 9 aqui horas. O ponto eletrônico está falando que é 9 horas. Que muito obrigada também. Eu que agradeço. Novamente, conte aqui conosco do Bocão News.
Obrigada, Henrique. Obrigado a você. Obrigada a toda a equipe também que está aqui no estúdio. E você continue ligado no bocãonews.com.br e também pelas redes sociais. Obrigada pela audiência. A gente volta. Até mais. Tchau.